Mori Mojo Radio. We love Mori Mojo. Mano, que porra de temporada foi essa de Damate? Os caras não tem culhão para matar a personagem mesmo. Quando a Vini ia morrer, tiraram o esqueletão do cu para usar uma magia conveniente do caralho que reviveu ela sem nenhum custo. E no final, uns monstros figurantes iam se sacrificar e o Bel foi lá e conseguiu salvar eles. Se fuder, os caras não tem culhão nem mesmo para matar figurante. Tudo bem que o anime não tem a proposta de ser pesado e nenhum Akame ga Kill, mas mesmo assim nós estávamos em um arco que era para ser supostamente sério. Porém o pessoal fica tirando o protagonismo do cu pra colocar no anime. Parece até outra pessoa que eu conheço. Ai meu Deus. Ô roteirista, que na verdade sou eu. Tu é um merda, viu? Nem pra pensar em uma ideia diferente. Todo vídeo algum inconveniente bate na porta e entra antes de eu dizer que pode entrar. Ou antes de dizer quem é. Ah, foda-se, entra aí, cara aleatório. Se fuder aí vocês com esse lance de poder da amizade e não ter culhão pra matar personagem. Se não for pra fazer um anime sério, pelo menos não invente desculpas sarrapadas pra disfarçar o seu erro no roteiro com protagonismo. E você, com sua amizade de merda, nunca entenderia o peso da morte em um anime. Afinal, no seu anime, até mesmo a pessoa que morreu em um flashback foi ressuscitada. Bem, não foi ressuscitada, ela não tinha morrido, mas você entendeu. Por isso que animes que tem culhão para matar personagem importante como o Jojo são os meus favoritos. Embora que eu não seja totalmente edgy e também gosto pra caralho de animes mais leves. Tanto que Slice of Life é um dos meus gêneros favoritos. Isso que você disse foi tão zoado que vou até fazer um vídeo falando do peso e importância da morte em Jojo. Então, fica aí pra ver se você aprende alguma coisa. Eu sei que o seu anime já acabou, mas nunca é tarde demais para aprender algo, né? Então, vamos lá! O propósito desse vídeo, além de refutar o Natsu, é para relembrar essas mortes e extrair o sentimento e significado que elas nos passam, para assim eternizá-las ainda mais, pois quando você realmente entende o peso dessas mortes, elas ficam ainda mais marcantes e também você consegue meio que eternizar o legado dessas pessoas que morreram no anime. Algumas mortes eu vou falar bem pouco na verdade, mas isso é porque senão o vídeo ia ter umas 2 horas. E mesmo com algumas resumidas, eu acho que esse vídeo provavelmente vai ficar enorme. Eu também gostaria de agradecer o crescimento absurdo do canal. Sério, eu não queria imaginar que cresceria tanto. Até uns poucos tempos eu pegava no máximo 30 views e tinha uns 40 ou 50 inscritos. E agora tô pegando bem mais que isso. Sério, chega a ser absurdo pra eu. Foi mal então por ficar aí muito tempo sem postar vídeo. Já faz um tempinho. É porque eu realmente estava procrastinando. Eu estava jogando Persona 3 e assistindo animes todos os dias. E nem tinha me dado conta do crescimento absurdo do canal. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar essa bagaça.
Para começar a falar sobre o assunto, falarei sobre uma das, se não a mais importante morte em Jojo. Estou falando, é claro, da morte de Jonathan Joestar. こいつ死んでいる。 A morte do Jonathan é sem dúvidas uma morte importantíssima. Ele não morreu só para o anime continuar com um protagonista diferente, e sim morreu para mostrar o fato de que o legado transcende a morte de uma pessoa. Quando Jonathan morre, ele não possui nenhum exemplo tangível ou nenhum tipo de objeto para continuar seu legado, mas mesmo assim suas ações acabam criando um, mesmo que ele não veja. Por isso que o nome da parte 1 é Sangue Fantasma, Phantom Blood, pois é uma marca invisível de descendência e legado, iniciando um dos maiores temas de Jojo, a de passar a tocha da alma dos Joestars adiante, dando continuidade a esse legado. Além disso, sua morte não só tem um grande impacto em um dos temas principais da franquia, como também fecha de forma brilhante o seu próprio arco. A vida de Jonathan foi dedicada em ser um protetor, um homem que, assim como sua própria mãe, é capaz de proteger aqueles que gosta, mesmo colocando a si mesmo em risco. Ele se diferencia do Dio dessa maneira, porque a vida do Dio era sobre ele proteger a si mesmo pelo motivo de que ele não queria se sentir impotente e abandonado que nem a sua própria mãe. A morte do Jonathan ressoa com a de sua mãe. Ele se sacrifica por aqueles que ele ama, ele abraça sua humanidade e morre com contentamento, enquanto Dio rejeitou a sua própria humanidade e morre, entre aspas, implorando por sua vida no final da parte 1. Além do mais, sua morte serviu para criar um novo sentimento nas partes futuras, e esse é o sentimento de insegurança, pois se já mataram o protagonista uma vez, nada impede o Araki de matá-lo em outra parte. Isso é genial, pois você realmente sente atenção especial nas batalhas finais de cada parte. Ainda na parte 1 temos outra morte, uma tão importante quanto, se não mais importante que a morte do Jonathan. Estou falando, é claro, da morte do Barão Zeppelin. 彼の生き方とその精神を さよなら、ゼペリさん。 Primeiro que essa foi a primeira morte do anime, então através dela nós vemos que Jojo não é um desses animes que não tem culhão de matar personagem importante. E matando um personagem importante, você quase instintivamente começa a se preocupar com os outros personagens. Isso pode ser utilizado não só para você gostar ainda mais dos personagens, mas também para você memorizar o legado deles após sua morte. Afinal, por exemplo, nós sempre nos lembraremos do legado que Zeppelin deixou, pois foi graças a ele que Jonathan conseguiu derrotar Dio praticamente e continuar o legado dos Joestars então. Além de deixar o seu próprio legado do Zeppelin, que iríamos ver na parte 2. Além disso, a morte de Zeppelin serviu para mostrar um conceito importantíssimo de Jojo, que seria mostrado em todas as partes. E eu estou falando, é claro, do destino, Unmei, Fate. Antes da morte de Zeppelin, nós vimos o seu flashback, em que seu mestre dizia que ele ia morrer naquele lugar. Em outros animes, o protagonista conseguia quebrar o destino e fazer com que o Zeppelin sobrevivesse. Mas estamos falando de Jojo. Em todas as partes de Jojo até agora, nós vemos que é literalmente impossível vencer o destino. E foi na morte de Zeppelin que isso foi comprovado pela primeira vez, pois ele morreu lá, exatamente como seu mestre descreveu. Destino é um assunto tão importante em Jojo que eu pretendo fazer um vídeo à parte contando o quão importante destino é na narrativa de todas as partes, além de explicar mais como funciona o destino em Jojo. Logo após a morte de Jonathan Joestar, nós somos agraciados com essa maravilhosa parte, chamada de Battle Tendance. Parte essa que é de longe a minha terceira favorita, perdendo apenas para Diamond is Unbreakable e Golden Wind. E como é de se esperar, a parte 2 mantém a tradição de ser uma história com culhão e matou o Shiza. Que era o Joe Bro do protagonista.
De longe, essa é uma das mortes mais bem dirigidas e mais bem lembradas da comunidade. Tudo nessa morte estava legal. A música, o clímax, depois o Joseph quando descobre o jeito em que seu amigo morreu e solta o icônico A morte do Caesar serviu para mostrar o destino dos Zeppelins mais uma vez, que até então sempre morreram na tentativa de salvar o mundo, e na maioria das vezes ao lado de um Joestar, o que consolidou ainda mais o 1-6 em Jojo. Além do mais, na parte 2 tivemos outra demonstração do Fate. Isso foi na maneira em que o Cass foi derrotado e como Joseph sobreviveu, mas isso eu vou deixar para falar no já mencionado vídeo sobre 1-6 em Jojo. Antes de eu começar a falar sobre as mortes da parte 3, já perceberam que a opening Sono no Kyoku expõe de maneira implícita todas as mortes? Ou os momentos de quase morte dos Crusaders? Aqui ó, na parte que tem o Polnareff, o Ig e o Avudu, tem um momento que passa duas curvas que cobrem o Avudu e o Ig, sendo essas curvas o Cream do Vanilla Ice. Na parte do Kakyoin a gente tem um momento do Emerald Splash de 20 metros, se quebrando no finalzinho. Nós também temos uma seta apontando para o Joseph na garganta, a seta assim sendo uma faca, e também temos o Jotaro flutuando enquanto tem várias setas apontando para ele, sendo o momento em que o Dio joga facas nele enquanto o tempo tá parado. Bem louco, né? Enfim, bora começar a parte 3 falando do cara que morreu 2 vezes no anime, Muhammadu Avudu. Bem, antes de começar a falar sobre o Avudu propriamente dito, eu queria deixar os créditos ao canal do Matt, já que eu fiz a parte do Avudu tendo em base o vídeo dele do The Beauty of Muhammadu Avudu. Se você entende inglês, eu recomendo de verdade que assista esse vídeo, você vai sair com uma visão diferente do Avudu, isso eu garanto. Enfim, vamos começar. Vale notar que a carta Magician invertida significa trapacear ou enganar os outros, o que se encaixa na história do Avudu que forjou a sua própria morte, enganando o Polnareff, a audiência e especialmente o inimigo, pois fazendo isso ele conseguiu comprar um submarino para os Crusaders, em segredo para que eles possam viajar de forma discreta. Mas bem, voltando ao assunto, vamos pegar o Jojonion do Avudu. Jojonion sendo uma série de livros que iam da parte 1 até a parte 3, divididos em volumes para cada personagem, cujos volumes possuem uma seção no final do livro contendo uma entrevista com o Araki, falando sobre o personagem da capa e tal. Essas entrevistas funcionam como pequenas biografias, delineando o processo de criação do referido personagem e o pensamento do Araki na época. Já o Araki fala, abre aspas, eu o matei uma vez na Índia porque eu estava sempre tentando evitar que os leitores ficassem entediados com o mesmo padrão. Eu também queria adicionar um pouco de realidade à história, fazendo com que alguém fosse sacrificado. Achei que seria ótimo adicionar um capítulo em que eles perdem um membro da equipe. Eu não pretendia apagá-lo para sempre, mas no entanto, bem, eu pensei que seria muito mais fácil se ele voltasse à vida imediatamente. Então eu queria preparar um retorno chamativo que os leitores pudessem aceitar. Quando desenho Jojo, eu nunca planejo as pequenas coisas. No final consegui trazer Avudu de volta, um pouco antes de chegarem ao Egito, mas nunca planejei isso com antecedência. Foi apenas uma ideia que me ocorreu enquanto desenhava. Fecha aspas. A segunda morte do Avudu foi quase instantânea, criando uma atmosfera de tensão e deixando os personagens em choque e com medo do até então desconhecido poder do Vanilla Ice. O que serviu para mostrar que às vezes as mortes em Jojo podem ser completamente imprevisíveis, como a morte do Abaki, por exemplo, o que torna ainda mais forte o sentimento de preocupação com os personagens do anime. Muito pelo contrário, também de acordo com as próprias palavras do Araki, abre aspas, mesmo nas pesquisas de popularidade do personagem, eu não acho que ele alguma vez esteve nos primeiros lugares. Todo mundo só queria ver o Jotaro lutar. Fecha aspas. Então ele só voltou para a história porque o Araki quis mesmo. Só porque o Araki disse que não planeja as pequenas coisas, isso não quer dizer que ele faz tudo na ignorância e foda-se. E mesmo que ele faça tudo dessa maneira, tudo se encaixa de forma bem suspeita. E por isso eu prefiro acreditar que o Araki pensa nessas coisas,
quando eu analiso as paradas. Mesmo que o Araki tenha dito de forma bem simples e informal sobre como ele mataria o alvo Du, ele fez de forma que o Polnareff receba um grande desenvolvimento. Eu irei mais a fundo quando eventualmente fazer a análise do Polnareff. Além disso, isso serviu para deixar a audiência em choque sobre o quão perigoso as batalhas de stand realmente são. Junto com a morte do alvo, veio a morte de outro personagem, um que você tem uma relação de amor e ódio. Eu estou falando, é claro, do Iggy. 命の消滅畜生俺の方が生き残っちまったIggy é um personagem feito para ser um arrombado no sentido exímio da palavra. Ele nunca se importou de verdade com os Crusaders ou com alguma outra pessoa, ou Edge. Isso começou a mudar antes mesmo de entrarem na mansão, na luta contra o Pet Shop, em que o Iggy se arriscou para salvar um figurante aleatório. Com isso nós podemos ver que, bem no fundo, o Iggy realmente se importa com os outros. Isso ficou muito evidente em sua morte. Iggy estava dando tudo de si para salvar os seus companheiros de jornada, chegando à beira da morte após ser espancado pelo Vanilla Ice. Porém, mesmo nessa situação, ele não suportaria ver Polnareff morrer. Então, ao invés de tentar salvar a si mesmo, ele dá tudo em um último movimento para salvar Polnareff, aquele em que ele mais implicava durante a jornada e provavelmente por conta disso, o seu melhor amigo. Após isso, tivemos uma morte que quase me quebrou de verdade, e essa foi a morte do Kakyoin. Que, para falar a verdade, até o momento era o meu personagem favorito da parte 3. Sua morte serviu para mostrar o terror do Zawardo, pois Kakyoin usou seu movimento mais forte, sua carta na manga, e isso não fez um mínimo arranhão em Dio. E após isso, em absolutamente um instante, uma fração de segunda, ele recebeu um contra-ataque poderoso suficiente para quase matá-lo de imediato. Kakyoin foi corajoso até mesmo perto de sua morte. Ele procurou descobrir os poderes do Zawardo para, pelo menos, no fim, ajudar seus companheiros, que, como vimos em seu flashback, foram os únicos amigos que ele teve em sua vida. Então, no fim de sua vida, ele juntou forças para ajudá-los uma última vez, dando uma despedida digna, com a dica crucial para descobrir a habilidade do Zawardo. Realmente, uma morte digna. Então, Natsu, você tá vendo quão importante uma morte pode ser para um anime? Para responder isso, vou dar uma explicação mais técnica me baseando em um vídeo do Ramon Beach. Em primeiro lugar, se um corpo passa a não ser mais capaz de sustentar a vida, a alma sai de lá e entra num curto estado de limbo quando já está lá fora do corpo, mas ainda não foi para o pós-vida. Se de alguma maneira o corpo voltar à forma de sustentabilidade, a alma pode voltar, mas para fazer isso é necessário que a própria alma tenha uma grande força de vontade e determinação. Se uma alma não possui determinação suficiente ou se o corpo passar muito tempo morto, a alma seguirá para o pós-vida. Em segundo lugar, a única coisa que o Jotaro fez foi bombear o sangue do Joseph, mexendo seu coração. Porque como o Joseph já estava morto por literalmente 4 minutos, as únicas coisas que o Joseph precisava para voltar à vida era o seu próprio sangue, que ele recuperou por causa da transfusão com o Dio. O que o Jotaro fez foi servir como um desfibrilador 2.0. Em terceiro lugar, como o avô do Joseph já foi para o pós-vida, mexer no coração dele seria literalmente inútil. Em quarto lugar, como o próprio Jotaro disse, não existe nenhum stand capaz de reviver os mortos. Apesar de existir stands capazes de curar pessoas, o que facilita bastante, a única coisa capaz de fazer alguém voltar à vida é a determinação de sua própria alma. Sendo assim, esse é um método totalmente específico de fazer uma pessoa reviver, tanto que apenas 2 pessoas no anime reviveram, e com uma delas ainda morrendo no final. Não é algo que faz a morte perder o significado, e nem ao menos o faz diminuir. Bem no comecinho da parte 4 temos uma morte pouco lembrada, mas morte essa que não deixa de ter seu peso na parte 4. Eu estou falando do avô do Josuke.
俺がこの町とお袋を守りますよ。この人の代わりに。どんなことが起ころうと。 A partir dessa morte, tanto Josuke quanto você, telespectador, acaba percebendo que o Chris Diamond está longe de ser perfeito e que até ele tinha suas fraquezas. E por conta dessas fraquezas, ele não conseguiu impedir a morte de alguém muito importante para ele, tão importante quanto um pai. Uma coisa que eu acho legal de mencionar é que no live action da parte 4, a relação do Josuke com seu avô foi muito mais aprofundada, a ponto de você conseguir sentir a dor do Josuke naquele momento. Depois da morte do avô do Josuke, ficamos um bom tempo sem nenhuma morte ou algo sério acontecendo, com exceção da morte do Keiichi, que para quem não lembra é o irmão do Okuyasu. Até que enfim, tivemos a morte do Shigechi. Shigechi é um personagem que apareceu por uns 2 ou 3 episódios, mas mesmo assim sua morte é forte o suficiente para mudar o clima da parte 4 por alguns episódios, além de introduzir a existência do Kira aos protagonistas. Shigechi é uma figura em que você tem uma relação de amor e ódio. No começo você pode achar que ele é chato e querer mais é que ele se foda. Porém, quando ele realmente se fode, acontece de um jeito que você nunca poderia esperar. Ele morre de um jeito horrível, bem próximo de alcançar seus amigos, no momento de maior esperança. Porém, Kira, como um verdadeiro serial killer, mata o Shigechi no momento certo, acabando completamente com sua esperança, deixando apenas o puro desespero e medo. Porém, Shigechi não se abalou totalmente. Em um último instante da sua vida, deixou uma mensagem para os seus amigos. Mensagem essa que era o botão da roupa do Kira, deixando então a pista mais importante durante o anime todo sobre quem é o serial killer que estava envenenando Moriochi. Essa aí é claro a pista que a Rei me deixou. Além do mais, por Shigechi ter uma imagem de alguém infantil, como a de uma criança mesmo, por ficar se preocupando com seus pais. Isso pode ter influenciado em você sentir pena dele. Afinal, é sempre pesado em animes você ver alguma criança morrendo. Embora que a aparência do Shigechi está longe de ser de uma criança, ou ao menos de uma pessoa normal. Além do mais, sua morte nos serviu para mostrar uma perspectiva bem interessante, em minha opinião. Essa perspectiva é a seguinte: nós já sabíamos que havia uma doença em Moriochi, um homem que envenenava a paz em Moriochi. Porém, você não se importava com isso até acontecer com um personagem que você conhece, que é o Shigechi. Com isso podemos afirmar que por conta do egoísmo do ser humano, você não se importa com as outras pessoas a não ser que aconteça diretamente com você ou com alguém próximo. Agora vamos falar da morte de um dos personagens sem dúvidas mais esquecíveis da franquia. Eu estou falando da Aya. Josuke, 彼女に触るな。そこを離れろ。あいつの顔は。Isso se dá pela combinação do seu tempo de tela e da sua morte. Mesmo tendo sido bem importante para mover o plot, de longe não teve o mesmo impacto da morte do Shigechi. Vale notar que na entrevista escrita pelo Araki chamada Hirohiko Araki discute sobre Hideyoshi Kage, incluído como um recurso bônus em uma versão remix da Shueisha Jump publicada em 2004. O Araki disse o seguinte, abre aspas: "Não pensei em usar Cinderela para mudar a aparência do Kira. Quando ele foi encurralado, eu estava pensando muito sobre como Kira poderia escapar. A iluminação me atingiu e eu percebi, ei, poderia simplesmente usar Cinderela, que eu escrevi no último episódio", fecha aspas. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? O Araki lembrou de alguma coisa. Aê! Agora chegamos na parte 5. E a morte que falarei primeiro é a morte mais emotiva do anime todo. E estou falando da morte do Yabaki. Para começar pela trilha sonora, que tá impecável, dando completamente o tom que a cena passa. Uma música extremamente expressiva e até de certa forma melancólica. A seguir nós tivemos a reação da galera do grupo do Bruno. E meus amigos, essa parte foi sensacional. Para começar pelo Diorno,
que primeiramente ficou visivelmente abalado. Porém ele teve que aguentar isso para seguir em frente com a sua jornada, e então, sem derramar nenhuma lágrima sequer, seguiu em frente. E o mesmo vale para os demais personagens, com exceção de Narancia. Narancia se quebrou para caralho com essa morte. Como sabemos, ele tem uma natureza meio infantil, como a de um moleque com 12 anos, por aí. Talvez por isso, ele era muito ingênuo, e logo para ele era inaceitável deixar o seu amigo morrer lá, naquele lugar, e não fazer absolutamente nada, pois eles não tinham tempo nem mesmo para enterrar o corpo de seu amigo. Então começou a agir ingenuamente e desesperadamente para que seus amigos escutassem ele e não abandonassem o Abaco ali. E a cena ficou ainda mais impactante com o dublador de Narancia, que fez um papel simplesmente sensacional. Durante isso tudo ainda tivemos a resolução do Abaco, com ele encontrando seu colega, que tinha morrido por sua causa. E então esse colega solta um dos melhores monólogos de Jojo, em minha opinião. Abre aspas, ele diz o seguinte: quando a pessoa só quer resultados, ele começa a procurar por atalhos. E se você apela para um atalho, você acaba se desviando da verdade. E assim, a motivação se perde. Fecha aspas. Se você viu o meu vídeo do Diabo, ou se lembra do final da parte 5, então você já tem uma ideia do porquê esse monólogo é tão bom. Quando Abaco percebe que estava morto e tenta voltar para o caminho da vida através daquele busão tunado, ele é parado, pois estamos falando de Jojo. Infelizmente, isso já era algo impossível para ele. Então, como seu último legado, ele deixou uma parte da resposta que todos estavam procurando naquele momento, que era a verdadeira identidade do boss, deixando então uma pista crucial, que era o rosto do boss, semelhante ao Kakyoin, que em seus últimos momentos fez tudo possível para ajudar seus companheiros, que naquela altura do campeonato já eram seus grandes amigos. Depois disso tivemos uma morte muito repentina, a morte do Narancia. Narancia もうどこにも空っぽなんだ魂は。 Ele morreu em questão de segundos. Isso aconteceu com ele para dar mais uma vez a prova do poder do King Crimson. Não bastava ele ter matado o Abaco repentinamente, como também matou o Narancia assim, aumentando ainda mais a tensão do anime. Portanto, é certo dizer que a morte do Narancia serviu mais uma vez para mostrar a imponência do King Crimson e mostrar que ele não é apenas um stand que controla o tempo de certa forma, mas um stand que controla o destino. E por fim, a última morte do anime, e essa é a morte do Bruno. これでいい。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。 Morte entre aspas porque ele já estava morto. Bruno morreu por sua esperança e confiança que Diogno era aquele em que com certeza derrotaria o boss. E assim cumpriria o objetivo de ambos de basicamente acabar com as drogas à la Proerd. Para Bruno, Diogno seria um sucessor ideal para passar esses ideais adiante. E por isso acho que Bruno achava que Diogno faria um bom papel como o próximo boss. Então ele morreu para passar seu legado adiante para o Diogno, como um sinal de esperança e confiança. Além disso, não só a morte do Bruno, mas como a dos outros que morreram nessa jornada da parte 5, aconteceram por causa do destino, como vimos no arco do Rolling Stones. Diogno tinha conseguido quebrar o destino de derrotar o Diabo, porém, o que ele não sabia é que isso tudo era um plano do destino. E a prova disso foram essas mortes que aconteceram na parte 5, pois elas aconteceram exatamente como o Unmei queria, nos reintroduzindo então o fato de que o destino em Jojo é algo impossível de ser desfeito. Não importa o quanto você tente ou quanto você seja forte, o destino é uma força superior que nós humanos nunca seremos capazes de quebrar. E é exatamente dessa forma que destino é retratado em Jojo. E por fim temos algumas menções honrosas, mortes importantes, mas que para o vídeo não ficar giga imenso, eu não coloquei no vídeo. Eu basicamente daria uma hiper resumida sem me aprofundar nem nada nessas mortes, será apenas para marcar a presença no vídeo. Para começar, George Joestar, o pai do Jonathan. Ele morreu para mostrar a natureza de um verdadeiro cavalheiro e de um Joestar,
se sacrificando para salvar seu filho e revelando também que adotou Jill só pelo Manny mesmo, para tentar fazer o menino virar uma pessoa decente. A seguir, as mortes do final da parte 2. Eu estou me referindo àquela sequência de morte que acontece bem no finalzinho da parte 2, incluindo o Speedwagon e o Stromheim. Essas mortes serviram para mostrar o avanço das gerações, basicamente, além de servir para você dar um último adeus a esses personagens fodas. E na parte 4, Keicho, o irmão do Okuyasu. Ele morreu na hora de sua redenção, quando finalmente ele percebeu seus erros e estava pronto a se redimir e virar que nem os outros malucos da parte 4 que depois de tomar um pouco de juízo viram amigo do Josuke. Porém, o destino tinha outra ideia para ele, e então simplesmente o matou. Sua morte também serviu para alertar ao Okuyasu para voltar de volta para nós, naquela parte em que ele supostamente morre e volta à vida. E bem, eu acho que é isso. Se tem algo que podemos extrair com esse vídeo é que uma morte em um anime pode servir para bem mais coisas do que você pensa. Vimos mortes que introduziram assuntos importantes ao anime, como destino. Também mortes que tinham somente a intenção de mexer no nosso emocional, ou outras para passar o legado do personagem à frente e tal. Também podemos concluir que é uma morte em um anime, quando bem executada, pode marcar o telespectador para sempre. Pois fala sério, daqui uns 10 anos você ainda vai se lembrar da morte do Kakyoin ou da morte do Shiza, confirmando mais uma vez o meu ponto de que elas servirem também para eternizar o legado desses caras fodas que se foram. E então, Natsu, aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Ah, então vai tomar...